Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ludmilla e desde 2020 eu estou aqui no Canadá com meu esposo e nessa semana nós finalmente recebemos o nosso tão aguardado PR, que eu acredito que seja o sonho de 9 a cada 10 estudantes que vêm para cá. E a gente conseguiu e foi através do francês. E eu gostaria de compartilhar a minha experiência aqui para mostrar para vocês como é que aconteceu, como é que eu aprendi francês. Posso dizer que eu alcancei um nível avançado em um ano e meio, mais ou menos. Eu demorei um pouquinho mais do que isso para passar na prova, porque são duas coisas diferentes. Você falar uma língua e você passar na prova, é necessário em algum momento se dedicar à prova também. É só ver assim, eu não sei se eu passaria numa prova de português, por exemplo. E eu falo, obviamente, português. Então, essas informações que eu gostaria de passar, e eu espero que através da minha experiência, se você está nesse mesmo período, você possa, é, enfim, não repetir os mesmos erros que eu cometi, entender como é que foi para mim. E gostaria de deixar bem claro que olhando para trás agora e vendo todo o meu aprendizado de francês, eu acho que realmente é muito possível a gente, falantes da língua portuguesa, sair como eu, do absoluto zero do francês, que eu nunca tinha tido contato com o francês antes, e de forma até rápida alcançar um nível intermediário, eu diria aí um CLB 5. A origem das línguas é a mesma, né? São línguas latinas e muita coisa a gente já aprendeu na escola. Então, quando você começa a aprender o francês, você fala: caramba, eu lembro que eu aprendi isso no português. Não é exatamente a mesma coisa, você precisa adaptar aquilo para o francês, mas ajuda muito a gente falar português, aprender francês. É, mas eu diria que até o nível intermediário. A gente precisa, para o Express Entry, o CLB 7, que já é um nível avançado. Então, ao meu ver, a partir de um determinado ponto, você também precisa se desvencilhar do português para aprender o francês pelo francês. Então, eu acho que o aprendizado é facilitado para gente que fala português, mas em um determinado momento, para atingir um nível mais avançado, a gente também tem que separar as línguas e ver que tem coisas que são do francês. Então, é possível. A principal mensagem que eu quero dizer, eu saí do absoluto zero do francês e consegui o CLB 7. É, o, quando eu digo passar ou não passar, sempre vai ser em referência a ter atingido ou não o CLB 7. E são conseguir o 7 em cada competência numa única prova. Então, compreensão escrita, compreensão oral, expressão escrita e expressão oral. Se você não conseguir em uma das provas, você tem que refazer a prova inteira depois de pelo menos 30 dias. Então, eu vou contar aqui a minha história, como é que foi, e detalhar melhor cada etapa desse processo pelo qual eu passei. O CLB 7, a CLB é o Canadian Language Benchmark, que é associado aí a uma tabela que é geral, essa tabela do A1, A2, B1, B2, C1, C2. O CLB 7, ele tá no B2, 2. Então, o A1, ele é bem iniciante. O B1, eu diria que eu inclusive vi no Google e a inteligência artificial do Google ali, ela descreve dessa forma, o B1 sendo o intermediário e o B2 sendo um intermediário mais já avançado. O pulo que a gente consegue dar do A0, né, que seria não sei nada de francês, para um B1, eu acredito que rapidamente, eu diria assim, 6, 8 meses, com dedicação, a gente consegue. Mas para ir para o B2, 2, que é o CLB 7, aí exige mais intensidade nos estudos, mais dedicação, leitura. Então, é possível, isso é com certeza, porém, não basta só ficar tipo, estudando uma vez por semana, ou que seja duas, e esperando a próxima aula semana que vem. Eu mergulhei no francês após ter terminado o college. Antes de me formar, eu tive
as férias de verão de 2020. E como desde o Brasil eu já sabia que a minha pontuação para emigrar era baixa, desde o Brasil eu já sabia que se eu quisesse permanecer aqui no Canadá, eu teria que falar francês. Era a minha única alternativa desde o início. Então pode ser que eu dê um pouco de sorte. Claro que ninguém sabia que as regras iam mudar, mas desde o final do ano passado muitas coisas foram mudando muito rapidamente e o francês hoje se tornou a alternativa para muita gente. Só que ele já era a minha única alternativa desde sempre. Por isso que eu comecei a me dedicar ao francês assim que eu cheguei aqui no Canadá. Então eu tirei as primeiras férias de verão, foi quando eu tive as minhas primeiras aulas. Fiz um grupo com outras duas meninas e tivemos aulas de francês. E eu lembro do professor ensinando a pedir para falar devagar, pedir para repetir, me apresentar, falar a minha idade, né, os números de 0 a 10, nacionalidade. Então era bem do início mesmo. Eu não falava nada de francês, eu tive que começar desde o livro. Eu estudei o livro Défi, então eu comecei no livro A1. E quando eu voltei para o college, no termo de outono, eu não conseguia fazer outra coisa, a não ser estudar no college, é muito intenso aqui, então era impossível me dedicar a outra coisa. Eu parei de estudar francês, e aí eu estudei 2 termos direto, o outono e o inverno de 21. E no verão de 2021 foi quando eu comecei a trabalhar. O meu curso ele era co-op, eu arranjei um estágio. E eu fiz 2 termos de estágio seguido, 8 meses eu não estudava, então eu só fazia o estágio. E foi quando eu voltei a estudar francês. E eu senti ali naquele início, eu conseguia ver muito a minha evolução, porque tudo era muito novo. Eu usei muito o português como base, eu inclusive em alguns momentos eu recapitulei coisas do francês que eu... Do francês não, perdão, do português, que eu falei, nossa, eu aprendi isso na escola, sei lá, 5ª série, 6ª série. Então, eu usei desse artifício, né, do português para poder comparar com o francês e entender melhor. E senti que melhorei, assim, mas ainda estava num processo muito iniciante. E quando eu terminei o estágio, e eu voltei para o college para fazer o último termo no inverno de 2022, e aí eu parei de estudar francês de novo, mas ali eu já sentia que o negócio estava meio que fluindo melhorzinho, assim. Já não era tão iniciante, mas também estava longe de muita coisa, né? Mas é legal quando você consegue formar pequenas palavras, né? Se você quer expressar uma ideia e você fala pro professor alguma coisa e você... Sabe, é a primeira vez que você não gagueja para falar uma frase. Então, essas conquistas pequenininhas eu comecei a perceber nesse início, mas ainda assim muito iniciante. Quando eu me formo em abril de 2022, eu comecei, então foi quando eu começo, né, a mergulhar no francês. Então, eu termino meus estudos em abril. Em julho de 2022 foi quando eu consegui, né, renovar o meu permit, que antes era study permit, e aí eu fiz o meu PGWP. E essa renovação de visto é estendida por mais 3 anos. Então, naquele momento, eu entendi, né, eu já sabia disso, mas foi quando deu o clique de que, ok, agora eu preciso aprender francês sério, porque eu tenho um permit de 3 anos, que inclusive vai vencer agora em setembro, e eu tenho que fazer todo o processo do PR dentro desses 3 anos. Se eu não quiser voltar para o Brasil, então tinha que acontecer tudo dentro desses 3 anos. Então ali foi quando eu respirei fundo e mergulhei no francês de forma intensa, dedicada e quase que obsessiva em algum ponto, mas porque eu tinha esse objetivo de conseguir, né, o convite para aplicar para o PR. E aí nos próximos vídeos, então, eu vou detalhar um pouco mais como é que foram esses processos. Espero de verdade que a minha experiência possa te ajudar. Se você conhece alguém que está nesse processo de aprender francês, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Se você tem algo para dizer, falar da sua experiência também, deixa aqui nos comentários, vou adorar saber. E deixe seu like.
E nos próximos vídeos eu vou detalhar mais como é que foi a minha história. Então até lá, tchau!